Olá, bem-vindos às Conversas Além Fronteiras. O mês de outubro, este conhecido mês missionário, traz-nos à conversa com missionários dos 4 cantos do mundo. Neste dia temos na nossa companhia o Padre Firmino Cachada, ele é missionário do Espírito Santo e hoje vai-nos dar a conhecer precisamente uma missão num cantinho do mundo, como ele nos dizia há pouco. Padre Firmino, que missão é esta que nos vai dar a conhecer? Bom dia, boa tarde. Olha, eu acho que não é num cantinho do mundo, é no centro do mundo. Pelo menos é no centro da Amazónia. É, portanto, o centro geográfico da grande Amazónia, como sabem, é maior que a Europa, não é? E ali no Médio Solimões, portanto, a missão, portanto, de que eu sou parco, é uma missão ribeirinha, que tem a sua sede num lugar histórico ali, emblemático. Para já é um lugar muito bonito, até visitado por turistas, ali na embocadura do rio Tefé, com o rio Solimões. E foi ali que, a partir de 1897, os missionários puritanos criaram uma missão que, de início, era para as populações indígenas, para os índios. Portanto, eles criaram ali, começaram logo com escolas profissionais e, portanto, não só se dedicaram à evangelização a partir ali daquela missão, que iam muitas vezes pelos rios acima, o rio Japorá, o rio Juruá, que são rios muito grandes, iam de canoa muitas vezes, às vezes durante 3, 4, 5, 6 meses eles ficavam por ali, pelo interior daqueles rios. Imaginemos naquele tempo, há mais de 100 anos, como é que isto deveria ser. Eu, quando hoje ando no meu barco 2 semanas, ao fim de 3 dias já estou a contar as horas, enfim, e de facto é impressionante a coragem que aqueles homens tinham, aqueles meus predecessores ali na paróquia da Missão. Então a minha paróquia tinha até o ano passado 300 km de comprimento só, mas foi dividida e agora só tem 200 km de comprimento. Tinha 60 comunidades ribeirinhas, agora tem 40. Essas comunidades podem ir desde 6 ou 7 famílias até 70 ou 80 famílias. Portanto, é assim bastante variado, não é? Padre Firmino, dizia-me que quando ia de barco, ou seja, a deslocação entre essas comunidades é sempre de barco? É sempre de barco, sim. Eu tenho que ir de barco porque há umas comunidades mais perto ali da missão que eu vou de canoa, não é? Porque as outras comunidades, mais no interior, porque eu tenho comunidades depois, tenho que subir o rio Japurá, entrar pelo rio Cubuá, subir o rio Pirantaíma, depois tenho comunidades aí, tenho no Coraci, tenho no Lago Amaná, que já fica umas 15 horas de barco, portanto, porque aquilo lá, portanto, não, a palavra quilómetro não existe, existe horas e dias de barco, não é? E, por exemplo, a prelazia de Tefé, ela é 3 vezes maior que Portugal, não é? Tem comunidades que ficam quase a 2 semanas de barco, não é? Mas, portanto, a minha paróquia tem, portanto, ao longo de rios e de lagos, não é? Portanto, são comunidades ribeirinhas, por isso é que eu me considero como um missionário ribeirinho, não é? Mas, portanto, a paróquia, portanto, que era maior, agora foi dividida, tem uma área missionária entregue a outros missionários. Essa paróquia chama-se, portanto, a paróquia da missão consagrada ao Divino Espírito Santo. Portanto, a minha estrada são os rios e os lagos. Não tenho carro nem moto porque ali não se usa, só se usa na cidade mesmo, para o aeroporto, não é? Ou então naquelas ruas. De resto, eu canoa e barco, não é? E eu vou de barco porquê? Porque nessas mais longe, eu quando vou não posso ficar 1 dia ou 2, eu tenho que ficar no mínimo 1 semana ou 2 semanas. Então, ali eu vivo no barco, eu durmo no barco, tenho rede, não é? Durmo na rede, no barco, e depois como nas casas das pessoas, porque elas fazem questão disso, portanto, e é uma comida muito sadia, normalmente ao meio-dia arroz, farinha e peixe, à noite é peixe, farinha e arroz, porque aquilo também basicamente é o peixe que eles têm aí no rio, se não tiver mais nada, vão ali ao rio e já pescam, não é assim muito difícil, porque tem muito peixe.
e depois a farinha que eles fazem, portanto, com a mandioca que eles cultivam na roça, na chamada roça, roças familiares, não é? Portanto, e aquilo, vai lá ver, só para dar uma ideia, até por causa dessa história das queimadas, eu posso depois dizer uma palavrinha, mas agora não, porque ali aquele solo é um solo muito úmido e a floresta é muito diversificada. Ali, mais de 1000 quilómetros ao redor de onde eu estou, não se encontra uma pedra. As únicas pedras que se encontram são os seixos que as balsas trazem, que é para a construção, enfim, das casas de alvenaria na cidade, até porque nas comunidades também, como é tudo sobre estacas, portanto ali não há casas de alvenaria, é raro haver assim uma casa de alvenaria, portanto só para dar uma ideia do que é ali aquele território. Padre Firmino, esse dia-a-dia que acaba por ser difícil, não é? Nesses transportes, no barco, os dias todos que muitas vezes tem que fazer de deslocação, o que é que preenche a vida deste missionário? Ora bom, vai lá ver, eu disse que eu no barco tenho uma rede, mas eu depois tenho 2 camas também. Tenho uma cama na cidade, que é a Casa Espiritana na cidade, de Tefé, porque lá temos, portanto eu fui até superior também, lá do grupo da Amazónia, portanto eu morava lá como minha base, digamos assim, e temos uma paróquia espiritana também nessa cidade de Tefé, que é uma cidade de 70.000 habitantes. E depois tinham então essa missão, esse lugar histórico, não é? Onde tem ainda uma grande casa, onde se fazem retiros de vez em quando, encontros de formação, mesmo não só formação religiosa, mas até outras instituições que pedem também para fazer lá encontros. Eu sou também responsável dessa casa, sou administrador, e é lá que tem a sede da missão. Mas a secretaria da missão é na cidade, no chamado Seminário da Cidade, também uma construção histórica, emblemática da cidade, que foi construída pelos meus colegas há mais de 100 anos. E é lá a secretaria da paróquia, porquê? Porque é lá que os ribeirinhos vêm, por causa dos bancos, etc., enfim, e das outras instituições que eles têm que vir, que vêm de canoa. Então eu também, quando vou para a missão, eu vou de canoa. São só 50 minutos de canoa. Canoa a motor, claro, eu aí já não ando a remo, não é? Só às vezes, enfim, mesmo no interior é que a gente pega o remo para dar um jeito na canoa ou mesmo até no barco, não é? Mas, portanto, então tenho depois essa outra cama, digamos assim, lá na missão, onde quando eu não estou visitando as comunidades ribeirinhas, eu estou aí nessa comunidade, que é uma comunidade ribeirinha também, e que tem à volta de umas 70 e tal famílias. E aí, enfim, daí, a partir daí eu visito as outras comunidades mais perto. Mas as comunidades de mais longe, essas que eu vou de barco e que fico vários dias, infelizmente eu só vou praticamente uma vez por ano. Às vezes uma ou outra maior eu vou 2 vezes, por exemplo, se houver crimes ou coisa assim do estilo. Porque de facto, até porque, não só porque é longe, e, portanto eu ando sempre no mínimo, para dizer, quando vou no barco, faço sempre no mínimo 8 horas para chegar à primeira comunidade. E às vezes para a comunidade seguinte, eu levo, se for preciso, 3 horas para chegar à comunidade seguinte e só vejo floresta e rio, não tenho uma casa, não tenho outra comunidade, e às vezes ando mais 2 horas sem ver outra comunidade. Portanto, é assim, são grandes distâncias. Por isso eu não posso ir assim muitas vezes, infelizmente. É por isso também que aquela igreja não é uma igreja clerical, é uma igreja laical. E se não fossem os catequistas, portanto, que são os que presidem as celebrações e que procuram dar a formação religiosa nessas comunidades e com os quais eu procuro ter contatos, mesmo se não vou lá mais do que 1 ou 2 vezes no ano, eles vêm à cidade e eu procuro, portanto, acompanhar. Às vezes até tenho uma ou outra que até tem telefone fixo, não é que é raro, não é? Porque também no interior aí não há internet, nem telefone, nem rede de telefone, a maioria das vezes, não é? Portanto, o meu dia-a-dia normalmente passa-se entre a cidade onde eu tenho a secretaria, portanto, aí consigo contactar também, não só catequistas, mas outras pessoas que vêm do interior, não é? Portanto, que eu vejo. Eu nunca sou capaz de ir da Casa Espiritana à minha secretaria sem ter de parar, não é? E às vezes vejo, e como a minha memória é fotográfica, eu faço muitas fotos, lá vejo uma criancinha assim olhar para mim, e lá vejo,
muito bem, tu és a Jasmina, não é? Sou a Jasmina e tal, então pronto, lá vejo, depois os pais vêm atrás, portanto eu guardo esse contacto assim, depois eu estou na missão, portanto, que é lá que eu tenho a sede, e onde eu tenho essa casa também que recebe grupos, e então depois há essa vida do interior, mas a maior parte do tempo, de facto eu confesso, passa-se entre a cidade e essa missão, digamos assim. O que é mais difícil nesses dias? Quais são assim as grandes dificuldades que vai sentindo? Já percebi que pela proximidade não é uma dificuldade. O que é mais difícil? É acompanhar estas pessoas? Olha, antes de mais, o que é mais fácil? É que aquele povo é muito legal, como lá se diz, não é? E quando eu chego às comunidades, aquelas comunidades, sei lá, as pessoas estão esperando ansiosamente e às vezes vêm grupos de crianças a cantar, não é? Portanto, a receber-me lá na beira e eu mal saio do barco, eles já estão cantando, às vezes com um banner a dizer bem-vindo, Padre Firmino, pronto, e depois eu quando vou às casas deles, portanto, aquilo não tem chave na porta, não é? Portanto, pronto, é uma gente que dá valor à nossa presença e ao nosso trabalho. Portanto, isso é a coisa mais agradável. Coisa mais agradável, a desagradável, às vezes há gente que pensa que são os jacarés e as cobras. Eu também tenho lá um jacarezinho que eu tenho que alimentar quase todos os dias, enfim, cobras, enfim, também vão aparecendo, mas de facto não são, mesmo para as comunidades e tudo, não é isso que é o perigo, não é? Aquilo que é mais incômodo é de facto o clima, aquele clima quente e úmido, não é? E a bicharada, sobretudo muita bicharada. Sabe, a Amazónia é uma terra incrível que tem tanta espécie, tão variada, que nem tudo está catalogado ainda, não só ao nível, portanto, da floresta, não é? Das espécies, mas também ao nível, portanto, da biologia, não é? Portanto, das espécies animais e sobretudo tudo aquilo que é muito pequenino, que é aquilo que incomoda, que é o mucuim, que é o meruim, que é o, sei lá, que é a mosca mutuca, que é o carapanã. O carapanã é um mosquito, para mim agora ainda é o menos, embora a partir desde que o sol se põe, já é hora de fechar a porta do barco e quando se entra com a pilha apagada para o mosquito não vir atrás da gente, não é? Só que aquelas primeiras horas é um bocadinho quente, não é? Leva tempo. Felizmente que a Amazónia tem um clima que ao mesmo tempo é interessante. Durante a noite desce sempre a temperatura aí até uns 25, 26 graus, que normalmente nunca vai abaixo disso, e aí, enfim, a gente já põe um lençolzinho, né, por cima dos pés, não é? Para já começar a fazer um pouquinho fresquinho, não é? Oh, Padre Firmino, isto foi um pedido que fez à sua congregação de ir para a Amazónia. Porquê a Amazónia? E explique-nos quais é que foram essas razões que o motivaram a este pedido para ir para essa missão. Olha, há várias razões, mas eu também estava para ir para outros lugares também, para onde eu gostava de ir, por exemplo, país Maasai, onde eu estive também, que eu visitei, que eu gostei muito, na Tanzânia, o país Maasai, só que tinha que aprender Swahili e Maasai, embora tenha muitas palavras portuguesas em Maasai e em Swahili, mas pronto, ia ser um pouco difícil para a minha idade, não é? Também os pigmeus, sobretudo na República Centro-Africana, onde eu estive também, eu gostei muito e pronto, e achei que ali também havia necessidade, e pronto, e outros lugares, não é? Só que eu já, por exemplo, desde quando eu fiz a minha sociologia em Estrasburgo, fiz também a antropologia, a etnologia, não é? Lá se chama etnologia, e o meu primeiro trabalho, o primeiro estudo, portanto, foi sobre os índios Yanomami. Eu aí já estava muito virado para ali, sem imaginar que um dia ia para lá, portanto... Depois tive aquelas vezes que eu fui convidado e que eu não pude ir, como eu expliquei há bocado, não é? E depois porque eu achei que se eu fosse lá para o fundo da floresta, como aconteceu nos primeiros 6 meses, que eu fui lá para o Alto Solimões a trabalhar com um colega meu, Padre Domingos Ferreira, ele era o parco e eu era simplesmente vigário, não é? Eu entrava no barco, eu gosto também de fazer muito fotos e vídeos, etc. Portanto,
Eu até havia agências de turismo a pedir, enfim, a minha colaboração e tal. Até houve uma que criou um blog que eu depois descobri, não é? Que eu nem sabia, chamado Firmino Cachado, onde metia os meus vídeos, as minhas fotos e tal. E eu, pronto, para mim, até que os meus colegas me elegeram superior, eu tive que ir para a Tefé e pronto, e substituir o Parque da Missão e outras coisas todas, não é? E, portanto, eu sempre tive, assim, de facto, um bocado de inclinação para ali, mas iria para o outro lado também. Portanto, foi uma proposta minha, né? E os meus colegas, portanto, eles estiveram de acordo, até porque, pronto, continua a ser muito necessário ali. Infelizmente, até porque há vezes alguns padres que vão de fora, ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, e depois, pronto, cansam-se, vão, porque, sobretudo no interior, ser missionário ribeirinho, de facto, não é muito fácil, mas acho que para quem é mais jovem é uma grande aventura, para quem gosta de aventura missionária também. Mas pronto, é preciso ter espírito missionário e sentir esse chamamento, esse chamado, como lá se diz, não é? Um missionário ribeirinho que hoje temos na nossa companhia. Ó Padre Firmino, neste mês de outubro missionário, que palavra é que gostava de deixar a quem nos segue, mas também àqueles que sonham um dia partir em missão? Bom, é aquela do Papa, não é? Fratelli tutti, todos irmãos, e ninguém é melhor e ninguém é pior. Ninguém está acima, ninguém está abaixo, não é? Devemos sentir-nos irmãos e olhar, mesmo quando olhamos para as necessidades dos outros, não apenas como quem dá, mas também como quem recebe, não é? E, portanto, e outra palavra seria essa que também da Laudato Si, da outra encíclica, porque, pronto, eu não falei muito sobre a ecologia, mas é uma preocupação grande da Igreja lá em minha também, que sou, inclusive, conselheiro de 2 reservas de desenvolvimento sustentável, portanto, em nome da Pelagia. Portanto, é o cuidado desta casa comum, que é a terra, é de todos. Portanto, não é só na Amazónia que nós devemos ter cuidado com a preservação do meio ambiente, mas é ao mesmo tempo, portanto, em todo o mundo, cada um deve sentir-se um cuidador, porque Deus, quando nos criou, deu-nos a todos essa missão de cuidarmos desta casa comum. Padre Firmino Cachada, intitulado Missionário Ribeirinho, Missionário do Espírito Santo, que está na Amazónia há 8 anos e que em breve voltará para lá. Sim, amanhã à noite, se Deus quiser. Padre Firmino, muito obrigada pela sua disponibilidade, de nos dar a conhecer um pouco desse centro do mundo, como me disse no início, que é a Amazónia, e que tantas vezes ouvimos falar, mas tantas vezes também nos falta esta realidade tão tocável que aqui descreveu. Muito obrigada. Obrigado, Sónia. Obrigada. A todos aqueles que nos seguem, vamos ainda passar um pequeno vídeo que o Padre Firmino teve a cortesia de nos dar e dar aqui também a conhecer esta realidade através das imagens e através das descrições do Padre Firmino desta Amazónia tão longínqua, mas ao mesmo tempo tão próxima, este centro do mundo. A Amazónia é uma imensa bacia hidrográfica ou fluvial, a maior do mundo, com nada menos de uns 7 milhões de metros quadrados, ou seja, com uma superfície umas 75 vezes maior do que Portugal, e que abrange 7 países da América do Sul. Mas a maior parte da Amazónia é brasileira, e desde há 7 anos e meio sou missionário na prelasia de Tefé, bem no centro geográfico deste que eu chamo o planeta Terra e Água. O rio Amazonas tem nada menos de uns 7.000 quilómetros de comprimento e mais de 1.000 afluentes, alguns deles muito maiores que o Douro ou o Tejo. O volume de água destes rios corresponde a nada menos de 1/5 da água doce de todo o planeta. Mas o seu volume varia muito ao longo do ano, pois uma das grandes características desta região imensa é a chamada alagação. Com efeito, a água dos rios e lagos vai subindo e subindo durante 6 meses, até chegar a uma altura, por vezes, de 13 ou 14 metros, invadindo não só a floresta, mas também as comunidades ribeirinhas.
e mesmo construídas sobre estacas, a água, em alguns casos, acaba por entrar dentro das casas e também dentro das escolas e capelas, e aí permanecendo às vezes durante várias semanas, antes de começar a descer, com todas as consequências que isso significa para a gente que aí vive. Ao longo de vários meses vai descendo e então as canoas já ficam lá longe das casas até a enchente recomeçar. Outra característica que não deixa também de ser problema são as grandes distâncias. Assim, a minha paróquia da Missão, que até há 2 anos tinha uns 300 km de comprimento, foi dividida, mas ficou ainda com uns 200 km de comprimento e umas 40 comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo de rios e lagos. Lá, aliás, as estradas são os rios e os lagos, e os meios de transporte são os barcos e as canoas. No vocabulário amazonense, por isso mesmo, também não existe a palavra quilómetro, pois as distâncias se medem por horas ou dias de barco. Assim, a comunidade ribeirinha mais distante da minha paróquia da Missão, chamada Santa Luzia do Baré, fica a umas 15 horas de barco. Não se pode falar da Amazónia sem se falar do cuidado com a proteção da natureza. O Papa Francisco, convocando um sínodo sobre a Amazónia no ano passado, quis chamar a atenção para a importância do pulmão Amazónia para o mundo e para a necessidade de o preservar. E também na sua encíclica Laudato Si, o Papa procurou chamar a atenção para a necessidade de preservar um clima sadio, recordando ao mesmo tempo que o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. Mas diga-se de passagem que desde há alguns anos a esta parte, a Igreja Católica Brasileira tem intensificado nas suas prioridades pastorais esse cuidado pelo respeito do outro e da natureza. E também os missionários espiritanos, que há mais de 100 anos trabalham na prelazia de Tefé, a qual se situa no coração geográfico da Amazónia, também sempre se preocuparam com esta problemática do respeito pela natureza e tiveram, aliás, um papel ativo e decisivo na sensibilização das populações e das próprias autoridades para a preservação não só da floresta, como sobretudo dos rios e dos lagos, sendo reconhecido que foi essa ação de conscientização que esteve na origem da criação pelo governo das chamadas Reservas de Desenvolvimento Sustentável, RDS, de 2 das quais eu mesmo sou conselheiro em nome da prelazia. E é evidente que o respeito pela natureza e a preservação de um meio ambiente saudável não pode dizer só respeito aos povos da Amazónia, mas de respeito a todo o mundo, já que a poluição atmosférica não é causada só pelas queimadas na Amazónia, e cada árvore, por esse mundo fora, é um pulmão produtor de oxigênio. O próprio Papa Francisco insiste também na sua encíclica Laudato Si sobre esta responsabilidade comum, dizendo: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. Aqui deixo esta partilha, esta preocupação, dando louvores a Deus por nos ter dado esta casa comum, que é o nosso planeta Terra, onde somos chamados a ser todos irmãos, fratelli tutti, que me escreve o Papa Francisco no próprio título desta última encíclica que ele acaba de escrever e em que convida, citando as suas próprias palavras, a uma vida segundo o Evangelho e a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. E dito isto, apenas me resta deixar-vos uma saudação amiga e também pedir a vossa oração neste mês do Rosário e das Missões, pelo povo e pela Igreja da Amazónia, carente de missionários. Vosso amigo, Padre Firmino Cachada.